Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcelino, pessoal, e estamos entrando na nossa 7ª aula secreta, pessoal, tá? Com um tema também fantástico, pessoal. Nós vamos falar hoje a respeito de FMEA, Failure Modes and Effects Analysis. Bom, pessoal, Failure Modes and Effects Analysis, nós vamos analisar os modos de falhas, tá? E os efeitos e seus efeitos, tá? Nós falamos muito de riscos, né, pessoal? Risco da falha, risco desta falha associada a um produto, a um serviço, associada a uma máquina, a um processo, a uma operação. Bom, nós vamos falar sobre NPR, pessoal, Number Priority Risk, tá? Um item importantíssimo no FMEA, que na verdade é um número, é a quantificação, pessoal, deste risco, né? Tá bom? Então hoje nós estamos na 7ª aula, pessoal, secreta. E eu peço gentilmente, como eu sempre peço, né, pessoal? Se está gostando desse conteúdo, por gentileza, pessoal, né? Se inscreva, compartilhe, comente, ok? Para a gente divulgar esse material, tudo bem? Então nós vamos para a 7ª aula, pessoal, para falar sobre FMEA, tá bom? Pessoal, hoje nós vamos falar então de FMEA, pessoal, tá? Eu gosto muito do FMEA, pessoal. Todos os tipos de FMEA. O DFMEA, por exemplo, que é o Design, né? Design Failures Modes and Effects Analysis. É um FMEA que é direcionado para o projeto do produto, por exemplo. Temos também o PFMEA, que é Process Failures and Effects Analysis, que é o FMEA dirigido ao processo. Tem também o TUFMEA, que é o TFMEA, tá? Que é um FMEA dirigido às ferramentas, dispositivos, e daí por diante, pessoal. Bom, não importa exatamente qual FMEA que nós estamos falando, todos eles são fantásticos, todos eles bem utilizados, levam a uma contínua, progressiva e robusta melhoria no processo, tá? Ou no produto, ou nas máquinas e dispositivos. Eu gosto demais do FMEA, em quase todas as suas formas. Por quê? Porque é uma ferramenta quantitativa, pessoal. É uma ferramenta declaradamente conhecida como uma ferramenta Sigma, uma ferramenta que está conectada ao 6 Sigma. É uma ferramenta que, se você souber utilizar, você chega rapidamente a níveis Sigmas, 4 Sigma, 5 Sigma, 6 Sigma, níveis de excelência em termos de qualidade, pessoal. Mas precisa realmente entender todo o ciclo dela, né? Daí eu não estou dizendo que é fácil, né, pessoal? Porque realmente não é fácil, tá? Existe uma série ali de mecanismos, né, que você precisa dominar para você realmente conseguir atingir, né, o ciclo adequado do FMEA, tá bom? Mas sim, pessoal, é uma ferramenta de extrema utilidade, de extrema funcionalidade. É uma ferramenta que, no meu humilde entender, deveria estar em 100% das indústrias brasileiras, né, as multinacionais e aí daí por diante, tá? Eu trabalho há mais de 25 anos com o FMEA, pessoal, e eu tenho só elogios a essa ferramenta. Precisa de algumas coisas para lidar com o FMEA, pessoal. Disciplina, precisa de conhecimento, por que não dizer, você precisa realmente conhecer toda a sistemática do FMEA. É uma conhecida como uma core tool, né, uma ferramenta coração ali dentro das empresas automotivas, e é uma ferramenta que tem um potencial gigantesco de melhoria, tá bom? Então é disso que nós vamos falar, pessoal. Nós vamos falar de FMEA, tá? Quase todas as suas formas aqui, né? Eu não tenho também a pretensão de realmente dar um curso inteiro de FMEA, mas a ideia é você ter uma noção muito bem definida do que é o FMEA, para que ele serve, como ele funciona, quais são os principais mecanismos de FMEA, tá bom? Então é disso que nós vamos falar, tá bom? Aqui com os principais objetivos que existem nos FMEAs. Quando eu falar FMEA, pessoal, aqui, em algum momento, né,
quando eu for me referir realmente a um femeia específico, como por exemplo o P femeia, eu vou avisar, tá bom? Se for um D femeia também eu vou avisar. Mas aqui nós estamos falando de femeia da sua forma global, tá bom? Então é disso que nós vamos falar, né, pessoal? Então, femeia, pessoal, tá? O que quer dizer femeia? Bom, da língua inglesa, né, pessoal? Failure Modes and Effects Analysis, ou modos de falha e análise dos seus efeitos, tá bom? Então é isso mesmo, pessoal. O que são modos de falha? São falhas propriamente ditas, o que ocorreu de errado, anomalias, problemas no processo, no produto, no seu serviço, por que não dizer? Bom, é alguma coisa que deveria estar dentro da especificação, mas não está, saiu da especificação, uma falha, tá bom, pessoal? E o análise dos seus efeitos. Bom, e o que deu, né, desta falha? Uma vez que a falha ocorreu, o que pode se ocorrer? Pode, por exemplo, num nível mais drástico, ocorrer ali um acidente com o usuário, por exemplo, um modo de falha em um sistema de frenagem. Pode trazer a óbito uma pessoa que está dirigindo um carro. Esse é o tipo de coisa que o FEMEA analisa sim, pessoal, tá? Eu trabalhei em empresas de frenagem, por exemplo, e o FEMEA é uma ferramenta de extrema seriedade, levada, né, ali, olhada com praticamente um zoom ali em todos os seus aspectos. Então vejam o nível de seriedade desse documento, tá, pessoal? Então essas análises de efeitos não são menores do que a análise propriamente dita do modo de falha, da falha, tá bom? Lá no chão de fábrica a gente fala modo de falha mesmo, pessoal, tá? Então a gente já tem essa cultura, né, de falar modo de falha, que é a falha que ocorreu no mecanismo, no serviço, ali no processo, na operação, tá bom? Objetivos básicos, pessoal, do FEMEA. Então aqui a gente vai ver, né, pessoal, objetivos básicos do FEMEA. Melhorar a confiança e satisfação do cliente. Bom, aqui nem se fala, né, pessoal? Quando a gente fala em FEMEA, a gente está totalmente direcionado ao cliente, pessoal. A gente quer que o cliente se sinta confiante o suficiente para entender que aquele processo está sob domínio do fornecedor, né? O fornecedor tem total domínio do que ele está manufaturando, daquele serviço que ele está prestando. Bom, o FEMEA, ele traz, quando você lê um FEMEA, ele traz consigo o poder, né, a tecnologia de se executar, se fazer um produto, se fazer um serviço. Então você vê através do FEMEA, sim, se quem está fazendo aquele produto, aquele serviço, se ela domina essa tecnologia, se ela domina esses processos, tá bom? Então veja, né, pessoal, sim, nós estamos buscando aqui a satisfação do cliente. Garantir qualidade dos produtos e serviços. Claro, né, pessoal? Quando a gente fala de FEMEA, daqui a pouco a gente vai entender isso, mas estamos verificando, pessoal, níveis de retrabalho, de refugo. Então nós estamos verificando o que acontecerá se ocorrer uma falha, tá bom? Então essa ideia, vamos começando a sedimentar, né, devagar, que é para você entendendo vagarosamente como funciona tudo isso, tá bom? Criar uma cultura, pessoal, preventiva, né? Não é ficar trabalhando como bombeiro, com todo respeito aos bombeiros, né, pessoal? Eu amo os bombeiros, né, as bombeiras, eu acho uma atividade fantástica. Mas não é essa a ideia de ficar apagando o incêndio que está acontecendo todo dia, né? É você prevenir esse incêndio, é não deixar que ele aconteça, tá bom? Então é prevenção, pessoal. Nós estamos falando de FEMEA, nós estamos falando basicamente de prevenção. Nós vamos prevenir para que a falha não aconteça. Veja, nós estamos a um passo à frente da falha. A falha realmente não vai acontecer se você tiver um P-FEMEA, um D-FEMEA, um T-FEMEA bem construído, pessoal. Não, ela não vai acontecer, tá bom? Então eu queria deixar isso bem claro para você. A falha não acontece, ela não tem vez aqui, tá bom?
possibilitar, pessoal, a tomada de decisão baseada em riscos conhecidos, pessoal. Bom, o PFEMEA, pessoal, né? DFEMEA, o TFEMEA, trabalha com os NPRs, Number Priority Risks, né? Que são os números, né, de riscos e prioridades, ou número de prioridade de riscos. Bom, aí fica por conta da tradução mesmo dessa palavra, dessa frase, tá? Mas resumindo você analisar esse número e tomar decisões do que você vai fazer baseado nestes números, tá bom? Então esta que é a ideia. Isso que é a beleza desta ferramenta, porque ao longo do tempo você vai reduzindo o NPR, você vai diminuindo os riscos, você vai realmente deixando o processo com o mínimo possível de risco de falha. Então sim, o FEMEA, né, em todas as suas formas, é uma ferramenta de redução de riscos, é uma ferramenta de redução de riscos de que a falha aconteça. Então você veja a profundidade, pessoal, desta ferramenta, a importância desta ferramenta, seja ela em pequenas, em médias, em grandes empresas, grandes corporações, em serviços, em bancos, galpões logísticos, bom, hotéis, escolas, não importa, pessoal, você utilizando o PFMEA adequadamente, você vai reduzir drasticamente problemas de qualidade, tá bom? Então, estamos falando, né, pessoal? Nós estamos falando de uma ferramenta ultra robusta. Vamos lá, né, pessoal? Vamos falar agora um pouquinho sobre risco. Vamos falar só umas definições básicas, né, pessoal, a respeito de riscos. Não quero aqui trazer, né, definições ultra teóricas buscadas em artigos científicos, não é essa a ideia, não, tá? A ideia é simplesmente ter uma definição básica, né, e robusta o suficiente para que a gente siga aqui neste conteúdo, tá bom? Então o que é risco, tá, pessoal? Vamos lá, né, pessoal? Risco, tá? É a possibilidade, pessoal, de ganhar ou perder algo de valor, né? Eu vou perder algo de valor, então eu já estou correndo riscos. Perder saúde, perder emprego, perder um ente querido, ganhar uma promoção, ganhar a loteria, mediante ação ou não ação. Aqui é importante, né, pessoal? Dentro do FEMEA, você pode agir ou não agir. Tanto um como o outro impactam sim o NPR, tá bom? Então a não ação também é uma coisa avaliada pelo FEMEA, tá bom? Risco gerencial, pessoal, é a identificação, avaliação de priorização dos riscos, tendo como objetivo a minimização dos recursos utilizados, né, pessoal? Sim, né, pessoal? Aqui a gente está falando de uma coisa também chamada custos, né, pessoal? A gente sempre quer diminuir absurdamente os riscos, mas também com um mínimo de custo envolvido nisso, com um mínimo de recurso envolvido nisso, tá bom? Então, é uma definição que vem de projetos, inclusive, né, pessoal? De gerenciamento de projetos, tá, pessoal? Que é você minimizar os riscos com o mínimo de recurso possível, tá bom? E análise de risco é a determinação qualitativa, pessoal, ou quantitativa do risco. Sim, no FEMEA, pessoal, nós fazemos uma análise tanto qualitativa quanto quantitativa. No final, essa ferramenta, para mim, no meu entender, é uma ferramenta quantitativa. Ela te dá um número lá para você trabalhar. E isso é muito bom, tá? Mas sim, tem análises qualitativas, né, aqui durante esse processo, tá bom? Tem como objetivo a detecção clara de ameaças ao sistema. Bom, então aqui a gente está entendendo também, né, pessoal, a questão do risco, né, tá bom? Então, veja, pessoal, né, nós temos aqui uma super ferramenta capaz de monitorar, inclusive derrubar drasticamente riscos que são riscos muito grandes para um sistema. Pode ser um sistema de computação, pode ser um sistema mecânico, pode ser uma produção, pode ser um banco, pode ser uma escola, pode ser uma indústria de estampagem, uma indústria de laminação,
Bom, pode ser o que você quiser. O PFEMEA, o DFEMEA, o TFEMEA, os FEMEAs em si são ferramentas de extrema importância, pessoal, para praticamente todos os negócios, ok? Tudo bem, pessoal, agora nós estamos progredindo, né? Nós vamos falar um pouquinho a respeito das funções do FEMEA. Para que ele serve exatamente? Vamos estar entendendo, né, pessoal? Entender mais um pouquinho, tá bom? Então vamos lá, né, pessoal? Olha esse slide aqui, tá? Vamos ver como funciona, né? Como essas funções do FEMEA são divididas. Então, avaliar os riscos, né, pessoal? Avaliar as oportunidades, né, de melhoria, separar o que é aceitável do que não é aceitável, pessoal. Então, a gente está verificando, né, aqui o que pode ser aceitável dentro de um processo, né? Isso exige muita conversa com o cliente, exige muito entendimento do seu produto, do seu serviço, né? Então você precisa entender exatamente quais são os limites, né, tanto de especificação de um determinado produto, pessoal, como a própria satisfação do cliente, ver que se você realmente está atendendo às expectativas e, por que não dizer, as especificações. Expectativas são aquilo que não é dito, né, pessoal, mas que normalmente a gente sabe o que o cliente quer também, né? Se não sabe, deve perguntar, tá, pessoal? Planejar ações, pessoal, né? Ações para diminuir ou eliminar os riscos, pessoal. Bom, essa parte é uma parte muito importante, né, pessoal? Ter um plano de ação para eliminar os riscos, pessoal. O que você vai fazer para eliminar aquele risco? É uma pergunta muito importante a ser respondida no FEMEA, tá bom? Implementar planos de ação, pessoal. Bom, essa daqui é outra parte complicada também, né? Bastante complicada de um FEMEA. Daí você pode perguntar por quê? Bom, porque você precisa de uma pessoa monitorando este plano de ação. Uma pessoa que realmente esteja, né? Vou dar um exemplo simples aqui. Às vezes você precisa construir um dispositivo Poka-yoke, por exemplo, para colocar dentro de uma indústria. Bom, esse dispositivo precisa entrar com uma ordem de compra, precisa construir o dispositivo, ele precisa ser validado, bom, enfim, uma série de questões são envolvidas para a construção desse dispositivo. E no final de tudo isso ainda tem que colocar ele na fábrica, treinar as pessoas, fazer a validação desse dispositivo e aí sim você entregar e fazer um monitoramento para ver se esse dispositivo realmente está eliminando a falha. Bom, isso aqui é só um exemplo, né, pessoal? A gente está entendendo, né, tudo isso, tá bom? Analisar quais são as ações que são mais eficazes, pessoal, e disseminar para outras operações similares. Sim, pessoal. Quando alguma coisa dá muito certo dentro da indústria, pessoal, né, dentro do seu processo ali, você tem que necessariamente replicar. Como nós chamamos no chão de fábrica, dar abrangência, pessoal. Você precisa dar abrangência a esta atividade. Você precisa colocar processos, operações similares com o mesmo sistema, né, de monitoramento, por exemplo, tá bom? Então veja, pessoal, né? Veja que nós estamos aqui, pessoal, falando, né, de um processo extremamente lógico, é um ciclo, o FEMEA, extremamente lógico, muito potente para eliminação contínua de riscos, ok? Nós vamos dar uma passadinha, pessoal, aqui nós vamos pedir emprestado, né, desta matéria fantástica, né, chamada gerenciamento de riscos, alguns conceitos, só para a gente entender a questão do risco, né. Não quero aqui, né, me estender demais em análise de riscos, porque realmente é um tema bastante complexo, né, um tema bastante interessante, inclusive, tá bom? Mas nós vamos ver aqui, né, pessoal, de forma mais global aqui, como se deve eliminar um risco. E isso vai ajudar você lá, quando você estiver em operação, você imaginar o que você deve fazer para eliminar os riscos. Ou, no mínimo, né, diminuir estes riscos, tá bom? Então, vamos lá, né, pessoal? Olha lá,
Através do gerenciamento de riscos, existem projetos que agregam valor. Então, os recursos utilizados para mitigar um risco devem ser menores que os... Então, a ideia aqui, né, pessoal, é realmente não utilizar recursos a mais do que o necessário para diminuir os riscos. Esta é uma das definições lá de gerenciamento de riscos, tá bom? O gerenciamento de risco deve fazer parte de todos os processos da corporação. Sim, né, pessoal? Então você tem que analisar sempre quais são os riscos envolvidos, para quê? Você deve estar se perguntando, né? Para que você não gaste excessivamente, porque a gente sabe que também, né, pessoal, o gasto, o custo excessivo vai inviabilizar muitos projetos. E não é essa a ideia, tá bom? Gerenciamento de risco faz parte da tomada de decisão, sim, né, pessoal? Então a ideia é você ir ao longo do tempo adquirindo a capacidade de gerenciar riscos, tá? Então faz parte, sim, da nossa rotina de trabalho gerenciar riscos, pessoal. Não estou dizendo que é fácil, tá? Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Realmente depende da sua experiência, depende da sua intuição, por que não dizer, depende da sua disciplina. Bom, depende de uma série de fatores você saber administrar risco com segurança, tá bom? Então é uma coisa a ser aprendida também, né? Gerenciamento de risco tem como objetivo, pessoal, abordar explicitamente incertezas e suposições, pessoal. Sim, né? Então a ideia é você explorar aquilo que não está ainda muito claro, que não está muito adequado ainda. Você sabe que ali pode ser uma fonte de problemas. Então você precisa ir lá e vasculhar isso, entender por que isso está te incomodando e eliminar esse risco. Ou, no mínimo, diminuir brutalmente esse risco, tá bom? O gerenciamento de risco deve ser sistemático, pessoal, estruturado, deve ter um cronograma bem definido. Bom, aqui, né, pessoal, eu estou falando de um gerenciamento robusto, tem cronograma, sim, cronograma em cascata, pessoal, tá? Não é aquele negócio, né, podemos errar o quanto quisermos, afinal de contas, essa é a filosofia da empresa, errar para sempre. Não, pessoal, não entre nessa conversa, empresa nenhuma deixa você errar, sabe? Não entre nesse nível aí de blá blá blá, me desculpe, tá? Aqui você precisa de um cronograma bem definido e as coisas precisam funcionar. Empresas gigantes como Volkswagen, Bosch, ZF, elas não aceitam muito não erros, elas querem que você faça o seu serviço adequadamente. E eles chamam isso de competência, tá? Então muito cuidado, né, com essas filosofias que tem por aí, que pregam, né? Você pode errar o quanto quiser. Não, você não pode não, né? Dentro de uma empresa séria, a maturidade fala muito alto. E você, se você fez errado, você paga um preço normalmente bastante alto, tá? Então é por isso que a gente fala, né? Deixa as pessoas entenderem essa questão de uma maneira um pouquinho mais dura, que é para elas sofrerem menos lá no campo de batalha, tá bom? O gerenciamento de risco, pessoal, deve ser feito com base nas melhores informações disponíveis. Sim, pessoal, né? Você tem que achar um jeito de buscar as melhores informações possíveis. Veja, não estou dizendo com isso que você sempre tem as melhores informações disponíveis. Não, às vezes você não tem informação disponível e você tem que arriscar, sim. Então é assim que funciona. O gerenciamento de risco deve ser direcionado para tarefas específicas, pessoal, tá? O gerenciamento de risco deve levar os aspectos humanos e culturais em conta. Verdade, pessoal. Você tem que levar em conta as falhas humanas, né? O gerenciamento de risco deve ser transparente e inclusivo, pessoal, tá? O gerenciamento de risco deve ser dinâmico, interativo e responder às mudanças. Bom, eu não vou me estender mais, pessoal, mas você já viu que gerenciamento de risco é uma habilidade importante para quem trabalha também com FEMEA, tá, pessoal? Mas para quê, pessoal? Para que esse gerenciamento de risco é importante? Para que você consiga entender aos poucos a evolução das melhorias que você está implementando. Então você visualizou o risco, monta um plano de ação e reduz ou elimina esse risco. Este é o ciclo do FEMEA, pessoal, de todos os FEMEAs, ok?
Bom, pessoal, agora que nós já entendemos, né, a questão do risco e a importância de você analisar um risco de forma mais profunda, com mais cuidado, com mais atenção, com mais carinho, nós vamos começar a entender realmente o FEMEA, isso aí da hierarquia, como funciona, né, esta documentação, tá bom? Então, nós vamos falar aqui nesse slide aqui, pessoal, nós vamos entender um pouco, né, desta hierarquia, como ela funciona, tá? É chamado exatamente assim, pessoal, hierarquia, né? É uma hierarquia de documentação em FEMEA, o qual nós seguimos rigidamente, pessoal, dentro das empresas automotivas. Eu acredito que isso deveria valer para todas as empresas, como farmacêuticas, empresas de borracha, empresas de vidro. Bom, todo tipo de empresa deveria funcionar assim, mas é só minha humilde opinião, tá? Bom, nas automotivas funcionam assim, pessoal, né? E para os fornecedores também, tá? Então, como é que funciona, pessoal? Então, a análise do FEMEA, como é feita, né? Então, tem um escopo do problema, tá? Escopo do problema, depois tem análise da estrutura do produto, tem análise da função do produto, tem análise da falha, análise do risco e a otimização do processo, tá, pessoal? Como é essa hierarquia, pessoal? Primeiro, nós temos a construção de um DFEMEA. E o que é o DFEMEA, pessoal? Bom, o DFEMEA para o FEMEA é o principal documento. É o documento que fala do produto, pessoal. Vai mostrar para a gente quais são os limites de especificação do produto. Vai dizer exatamente o que pode e não pode ser feito com o produto. Então veja que o DFEMEA está totalmente conectado às especificações do produto. E essa é a base para todos os outros FEMEA, né? Então, com base no DFEMEA, nós fazemos o PFEMEA, o TFEMEA e qualquer outro FEMEA que seja necessário, tá? Então essa hierarquia, pessoal, ela é rígida e é muito importante se seguir. Aí você pode se perguntar, mas por quê? Bom, porque eu consigo fazer, por exemplo, o meu PFEMEA, pessoal, só se eu realmente tiver o meu DFEMEA disponível. E eu consigo fazer o meu TFEMEA se eu tiver o meu PFEMEA e se tiver também o meu DFEMEA disponível. Veja que nós estamos falando de uma sequência muito lógica, né? Para conseguir realmente construir, né, essa documentação, tá bom? Então, é uma documentação muito importante que realmente tem critérios, né, pessoal, para a construção dessa documentação, né? Então, a ideia é que você perceba que esta construção, ela é feita, né, como se fosse uma corrente, né, pessoal? Cada gominho, sim, depende do gominho anterior. Então não dá para você simplesmente, né, sair produzindo qualquer coisa em FEMEA, tá bom? Então o FEMEA é uma ferramenta extremamente importante, tá bom? Muito bem, pessoal. Agora nós vamos começar a quantificar, né, os riscos. Vamos avaliar, vamos dimensionar esses riscos através do NPR, tá, pessoal? Nós vamos entender por que esse índice é tão importante em FEMEA, tá bom? Muito bem, pessoal. Então agora nós temos aqui, pessoal, este slide aqui, tá? Este slide aqui vai nos ajudar a entender o NPR. Vamos entender como se transforma tudo isso, né, em números, tá? Então é isso que nós vamos fazer aqui. Então nós chamamos de NPR, né, pessoal? Number Priority Risk, tá? Que na verdade pode ser conhecido também como IPR, tá, pessoal? Índice de Prioridade de Risco na língua portuguesa, tá? Essa seria uma tradução, tá bom? Muito bem. Como é constituído, pessoal, esse NPR? Eu prefiro chamar de NPR, tá, pessoal? Mas fique à vontade para chamar de IPR também, tá bom? Não tem problema nenhum, tá bom? Muito bem. Como é que é constituído? Quais são os principais pilares do NPR, matematicamente falando? Bom, nós temos 3 itens aqui, pessoal, tá? Que nós chamamos de severidade, ocorrência e detecção.
Daqui a pouco nós vamos ver como é que eles funcionam exatamente dentro do formulário do FEMEA. Mas eu já vou dando aqui, né, um spoilerzinho para você, que é para você entender, né, como é que funciona essa questão desses 3 pilarezinhos que comportam o NPR. Vamos lá. Então, severidade, pessoal. Severidade. Bom, severidade está muito conectada, pessoal, né, ao produto em si. Se o produto falhar, o que acontece com o usuário, por exemplo, né? Então vamos dizer que, por exemplo, o usuário pode sofrer um dano físico, na sua integridade física, tá? Esta severidade aqui, pessoal, vai ser uma severidade alta, lá perto do 8, do 9, do 10. É uma severidade realmente complicadíssima, né, de se trabalhar com ela, tá? Tá? Então esse é um índice que realmente é bastante, está conectado ao seu produto e o seu produto conectado ao usuário. Então a severidade, se for uma severidade bem tranquila, né, pessoal, por exemplo, a cor do carro não ficou exatamente adequada conforme o que o cliente queria. Bom, esse seria um índice de severidade, né, no caso nosso aqui, baixo, né, pessoal, ali entre 2 e 3. Por quê? Porque isso não fere a integridade física do cliente. Veja que é o tipo de severidade, né? Caso a pintura ali saia, sei lá, 3, 4% abaixo do esperado, ninguém vai falecer por isso. Já uma severidade que esteja conectada a uma falha realmente perigosa, vai elevar bastante o número da severidade, tá bom? Ocorrência, pessoal. Ocorrência é qual é a frequência que esta falha ocorre, pessoal. Em que frequência ela ocorre? Uma para 100 produzidas, uma para 1000 produzidas, uma para 1 milhão de peças produzidas. Bom, é um índice matemático, pessoal. Então a gente vai ter que quantificar isso de forma matemática, né? Às vezes até estimar, porque nem sempre você tem toda essa informação, e às vezes até estimar mesmo, né? Isso ocorre a uma a cada 10 mil peças produzidas, por exemplo. E a ocorrência, sim, também entra para essa matemática toda aqui de cálculo do NPR, tá, pessoal? Porque o NPR, pessoal, né, daqui a pouco a gente vai ver que verificar que é a multiplicação de severidade vezes ocorrência vezes detecção. Muito bem, então ocorrência é o que acontece, né? É a falha que acontece por um número determinado de peças produzidas, por exemplo. Tá? E detecção, pessoal? Bom, detecção é o método, é o quão eficiente o seu método é para detectar uma determinada falha, tá bom? Então a gente vai ver aqui quais são os números associados a esses 3 pilares importantíssimos, tá, pessoal, do NPR. Mas já deu para perceber, né, pessoal, que o NPR aqui é a multiplicação desses 3 itens. Esta multiplicação vai dar um valor aqui, né, X, e este valor X é o NPR que me interessa. É a matemática que realmente me interessa. Veja que nós estamos falando, pessoal, de uma ferramenta altamente quantitativa que transforma toda essa informação em um número, pessoal. E esse número é importantíssimo para que a gente faça tudo direitinho, tá? Dentro de um PFEMEA, de um DFEMEA, um TFEMEA ou qualquer outro FEMEA, tá bom? Muito bem, pessoal. Agora nós vamos ver, né? Alguns com um pouquinho mais de profundidade, alguns tipos de FEMEAs que existem, tá bom? Então olha só, pessoal, nós temos aqui o FEMEA de projeto, pessoal. Então para que serve um FEMEA de projeto? Você está entendendo esse projeto e você vai documentar esse projeto. Você vai através, né? Por exemplo, você pega um mecanismo e você tem subconjuntos, né? Você vai dizer qual é o corpo principal desse mecanismo e quais são os subconjuntos, né, deste mecanismo. Você vai dizer quais são as falhas associadas ao corpo principal desse
desse projeto, e você vai dizer também quais são as falhas associadas aos subconjuntos desse projeto, ok? Então isso é que vai começar a direcionar muito você para entender como funciona um projeto, tá bom? Aí você tem aqui, né, pessoal, o FEMEA de processo. O FEMEA de processo, ele vai vasculhar, ele vai explorar, ele vai entender todos os detalhes de todas as operações do processo estudado, né? Então, pessoal, a ideia é olhar para todas as falhas possíveis, potenciais, que existem no seu processo e minimizar, né, pessoal? Mitigar os riscos de que elas aconteçam, tá bom? Tem também o FEMEA de serviço, pessoal, que também, né, a ideia é você estudar um determinado serviço, como, por exemplo, um banco, um serviço de cobrança no banco, um serviço de caixa num banco, um serviço logístico, bom, enfim, toda aplicação de serviço também pode-se utilizar o FEMEA como documento, tá bom? Temos também, né, pessoal, um FEMEA de máquinas e equipamentos, que normalmente é chamado TFEMEA, que é o TU, né, FEMEA, e também funciona assim. A ideia é você entender aquela ferramenta, entender aquele dispositivo e entender todas as falhas que estão associadas a esse dispositivo, tá bom? E temos FEMEA de conceito, pessoal, tá? Você está estudando o conceito, você está precisando entender ainda, você ainda está numa fase embrionária, você está inovando, você está construindo uma coisa que ainda não existe. Pode-se fazer um FEMEA também? Pode, claro, pessoal, tá? Este é mais um FEMEA que realmente vai trazer benefícios muito robustos para o entendimento dessa sua peça, né, desse seu projeto, desse seu negócio que você está construindo, tá bom? Então veja, pessoal, aos poucos nós estamos pegando bastante intimidade com o tal do FEMEA, não é verdade? Muito bem, pessoal, agora nós vamos tentar entender uma definição bem tranquila aqui, né, pessoal? A ideia é entender o que é falha, só para a gente conseguir dar andamento a esse conteúdo, tá? Aqui a ideia não é você definir falha, né, pessoal, academicamente, né, cientificamente, não. A ideia aqui é simplificar para realmente você conseguir entender o que é falha, tá bom? Muito bem. Então veja, né, pessoal, nós vamos definir falha para que a gente consiga, ao longo desse conteúdo aqui, você consiga entender plenamente, né, globalmente, o que é o tal do FEMEA. Vamos lá, né, pessoal? O que é falha? É o desvio de uma especificação ou de um padrão, tá? Muito embora o conceito de falha seja relativo e existam muitas definições a respeito, é sempre importante ressaltar que se alguma forma o cliente foi afetado, ou pode ser afetado negativamente, certamente houve uma falha. Sim, né, pessoal? Vamos dividir aqui em duas falhas que o cliente realmente, de alguma maneira, fica insatisfeito. Bom, primeiro, pelo não segmento das especificações. Isso aí nem se fala, né, pessoal? Isso aí está em contrato, normalmente o cliente paga caro, né, para receber um produto dentro das especificações. Bom, isso chega a ser óbvio, né? É óbvio que você tem que mandar um produto dentro das especificações. Mas nem sempre é só disso que o FEMEA fala, pessoal, né? O FEMEA fala também de algumas expectativas. Então, às vezes, o cliente também tem expectativas, né? Como, por exemplo, entregar uma embalagem limpa, bem organizada, sem batidas, sem estar rasgada, né? Um pallet, por exemplo, né? Tem que estar bem embrulhado, bem identificado. Parte do princípio que o fornecedor vai mandar um produto, né? Bem embalado, bem identificado, mas nem sempre isso acontece. Quando isso não acontece, a insatisfação é gerada, pessoal, né? O cliente não fica feliz. Ainda que tudo esteja dentro das especificações, o produto, por exemplo, ele já ficou insatisfeito com o modo que ele recebeu.
Veja, nem sempre isso está ali declarado, mas se o cliente quiser, ele pode inclusive declarar isso também, né? Mas a gente tem que trabalhar sempre na frente, né, pessoal? Lembre-se, FEMEA é uma ferramenta preventiva. Ela tem que estar um passo à frente e não um passo atrás, tá bom? Então veja, né, pessoal? Aqui nós temos uma definição de falha já, uma definição bem tranquila, né, pessoal? Tipos de falha, pessoal. Aqui, ó, nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de falha, né, que existem, tá? Então tem falha em perceber ou detectar, falha em prever, tá? E falha na execução da tarefa. Então esses 3 tipos de falha são falhas que são analisadas pelo FEMEA, tá bom? Então a gente está entendendo, né, pessoal, passo a passo aqui o nosso amigo FEMEA. E isso é bom, né, pessoal? Isso mostra que a gente vai ter muito em breve aí mais uma ferramenta muito importante para se utilizar, tá? Não quero ter aqui a pretensão de mostrar tudo para você em FEMEA, mas sim, a minha pretensão é que você tenha uma visão muito boa dessa ferramenta, uma visão já adequada, tá bom? Tá, né, pessoal? Agora nós vamos entender o que serve como base para a construção de um FEMEA robusto, pessoal. Bom, quando eu vou construir um FEMEA, pessoal, né, parte do princípio que é sim muito bom ter um histórico, tá bom? Um benchmarking, documentações daquele produto que já vem, né, por exemplo, de uma outra planta, documentos que já foram construídos ao longo da história da empresa. Bom, qualquer coisa serve, pessoal, tá? É muito ruim começar um FEMEA sem informação nenhuma, tá bom? Muito bem, e aqui nós temos, né, pessoal, eu vou falar um pouquinho, né, de cada um destes documentos, tá? Bom, especificação do produto pelo cliente. Isso aqui é obrigatório, né, pessoal? Não tem jeito, tem que ter as especificações do cliente, né? Normalmente você vai receber isso do cliente. E normalmente também é bem bacana você ir lá e conversar, né, intensamente, pelo número de vezes que for necessário, com o cliente, para que você entenda bem o produto, né? Tá bom? FEMEAs anteriores, pessoal, de produtos ou serviços similares, sim, isso ajuda bastante, né, pessoal? Então isso vai ajudar você a construir o FEMEA que você está construindo agora, tá bom? Históricos de recall, pessoal, por exemplo, caso seja uma empresa automotiva, né, de garantia, históricos de garantia, de qualidade, né, pessoal, do produto, porcentagens de produto reprovados e etc. Perdão, pessoal. Design reviews, pessoal, aqui são revisões de projetos que foram feitos, né? Aquilo que deu certo no projeto, aquilo que não deu certo no projeto. É sempre bom ter para construção de um PFMEA. Desenhos de produto e lista de materiais, isso também ajuda, porque você vai ver quais são os componentes que estão ali dentro daquele projeto e você vai conseguir explorar isso no detalhe, tá, pessoal? Gráfico de processo, pessoal, e roteiros de processo, folhas de processos, folhas de inspeção. Bom, qualquer tipo de documentação, pessoal, ajuda muito na construção do FEMEA, tá bom? Descrição de testes, como foi feito os testes, quais foram os parâmetros, quanto resistiu o produto, quanto não resistiu, e daí por diante, pessoal. Tudo isso vai enriquecendo muito a construção do seu FEMEA, tá bom? Planos de controle, pessoal, claro, né? Planos de controle com todas as frequências ali de verificações, tá? Históricos de manutenção, o que aconteceu com aquela máquina, com aquele produto, né? Quando aconteceu, que máquina deu problema, fazer um pareto ali dos principais problemas para você conseguir construir o seu FEMEA adequadamente. Estudos de capabilidade de processo. Bom, aqui nem se fala, né, pessoal? Então é preciso verificar se o seu processo tem ou não tem capacidade de atender às especificações solicitadas. Veja, pessoal, que o FEMEA é um documento baseado em detalhes, né? É lógico que você tem que ter uma visão global, né, e repartir muito bem as partes do seu projeto, mas muito do que existe aqui é um
detalhamento. E todo esse detalhe conta, pessoal, para chegar a níveis de excelência, pessoal. Ali, níveis de 4, 5, 6 sigma, tá bom? Muito bem, pessoal, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o formulário propriamente dito, né? Como funciona ele basicamente, tá bom? Então o formulário, pessoal, olha aqui, ó, nós temos aqui, né, esse exemplo de formulário. Queria dizer para vocês que dentro das empresas automotivas, esses formulários sofrem de tempos em tempos, pessoal, algumas revisões. Para quê? Para torná-lo cada vez mais eficiente na detecção e na eliminação dos riscos, dos modos de falha, e assim manter o documento sempre, né, altamente eficaz em termos de diminuição e eliminação de riscos, tá, pessoal? Mas vamos lá, né, pessoal? Vamos ver esse aqui, esse meu formulário. Ele é um formulário talvez até em desuso já tem outras revisões bem melhores que esse aqui. Mas a ideia aqui é você simplesmente entender como funciona um formulário, tá bom, pessoal? Então aqui tem a análise da estrutura, né, pessoal, do mecanismo, por exemplo, que eu estou trabalhando. Então tem o sistema, tem o elemento de interface, tem o componente. Análise da função desse mecanismo, né, pessoal? Qual é a função dele ali num mecanismo maior, como por exemplo um carro. Então eu estou falando de um motor, eu estou falando de uma peça específica, e aí você vai detalhando essas informações aqui. E depois, pessoal, o efeito da falha. Bom, se a falha propriamente dita acontecer, qual é o efeito, né, pessoal? Então veja que eu já analiso de cara aqui o efeito da falha. Daí você pode se perguntar, mas por quê? Porque eu preciso analisar a severidade, pessoal. Olha aqui, ó. A severidade é um dos itens mais importantes no meu FEMEA. Imagine o seguinte, que eu estou lidando com uma falha com uma severidade muito alta, muito perigosa para o usuário. Então a minha severidade vai ser entre 9 e 10 ali, tá, pessoal? Logo depois do efeito da falha, eu falo exatamente da falha, pessoal. O que ocorreu no mecanismo que pode gerar um efeito, por exemplo, de não funcionamento de um sistema de frenagem, por exemplo, né? Para ter uma severidade neste nível alto aqui, eu vou estar arriscando muito a vida do usuário, né? Então veja que vai detalhando, né, pessoal, e principalmente quantificando, transformando em números aquilo que teoricamente é só uma informação, né, pessoal, tá? Muito bem, depois que eu entendi que isso aqui realmente é grave, que eu entendi qual é o efeito, que eu quantifiquei a severidade, eu já posso começar a cuidar da causa. Por que ocorreu? Onde ocorreu? Que máquina ocorreu? Veja, eu já estou, né, me aprofundando nisso. Muito bem. Quais são os controles que existem? Existem controles para a detecção desta falha? Não existem? Vamos construir? Veja, eu estou estudando toda a falha. A falha, o objetivo é eliminar aquela falha específica. Eu não estou falando de todas as falhas do mundo, eu estou falando de uma falha específica, tá? Ocorrência, quando ela ocorre? Uma para 1000 peças, uma para 100 peças, uma para 10 mil peças, uma para 1 milhão de peças. Bom, você vai colocar aqui essa ocorrência. Esta ocorrência vai ser multiplicado por essa severidade, né? E depois multiplicado pela detecção, né? E esses três índices vão me gerar o NPR, pessoal. O NPR é o principal número, é o número que nós buscamos, tá? Detecção, pessoal. Qual é o sistema que nós detectamos quem, pessoal? A falha. Tudo gira em torno da falha, pessoal. Tudo tem a ver com a falha, tá? Então eu tenho que entender por que a falha está acontecendo, qual é a ocorrência, qual é a severidade. Está tudo conectado à falha, tá? Quando nós entendemos isso em FEMEA, nós entendemos bastante coisa, tá, pessoal? Então essa é a primeira parte do formulário. E depois aí, pessoal, nós temos a segunda parte do formulário, que é onde nós definimos, pessoal, ali, né, medidas preventivas. O que nós vamos fazer? Nós vamos ter que montar um
plano de ação, pessoal, tá? Medidas preventivas, medidas detectivas, responsável, prazo, status da atividade. Sim, pessoal, você vai ter que acompanhar falha por falha. E você vai ter também, pessoal, o quê? Uma nova severidade, uma nova ocorrência e uma nova detecção para verificar o seu projeto futuro. E aí você vai ter um novo NPR. Obviamente, parte-se do princípio que muito melhor, muito mais baixo do que o NPR que tinha sido calculado anteriormente. Então, pessoal, veja que o formulário do FEMEA é muito bem construído. Ele é orientado a realmente você entender que você tem um NPR atual, que provavelmente ele é alto, e agora você vai ter um plano de ação para aquela falha. E esse plano de ação gira em torno da falha, mas gira em torno também de reduzir todo esse processo que gera essa falha, gerando um novo NPR, pessoal. Então veja que aos poucos você vai derrubando os NPRs, você vai melhorando muito o seu processo, ok? Muito bem, pessoal, agora nós vamos falar a respeito dos índices, severidade, ocorrência e detecção, tá, pessoal? Esses índices, pessoal, eles são os índices que quantificam, né, toda o NPR. Então, através dele, você vai conseguir quantificar os seus NPRs, tá bom? Normalmente ele vem através de uma tabela, né, pessoal, dentro das apostilas, dentro do conteúdo deste curso de FEMEA, tá bom? Aqui eu estou passando só para realmente para você ter uma ideia, né? Então, por exemplo, pessoal, uma severidade perigosa, né? Uma severidade muito perigosa para quem, né, pessoal? Normalmente é para o usuário, né? Nós estamos falando do usuário. É uma severidade que realmente tem a ver com a integridade física do usuário, tá? Como, por exemplo, uma pessoa que está dirigindo um carro, tá? Então, severidades muito perigosas, muito drásticas, estão por volta do 9, 10 ali, tá, pessoal? E severidades pouca periculosidade, pessoal, né? Elas são, né? Tem ali, ó, muito pequena, né? Elas estão perto de 1 ali, tá? Então veja que uma severidade com 1 ou 2, até mesmo 2, são severidades bem tranquilas, que realmente não afetam muito a integridade física do usuário. Podemos falar também aqui a respeito de detecção, né, pessoal? Como é detectada essa falha, né? Por exemplo, se a falha tem um problema, como ela é detectada? É um dispositivo Poka-Yoke? É um paquímetro? É um micrômetro? É um microscópio? Como vai ser avaliado a falha que ocorreu no processo, no seu projeto? Como vai ser detectado? Então, um sistema que certamente detecta uma falha, como por exemplo um Poka-Yoke, ele vai ter uma numeração de detecção de 1. E um sistema que não detecta, com certeza, pessoal, um sistema de detecção muito falho, muito problemático. Bom, se você tiver um sistema de detecção tão falho assim, ele vai ter uma pontuação de detecção de 10. Ele é muito falho, né, pessoal? Então veja, né, pessoal, estes índices são índices importantes, né, que são verificados. Temos aqui também, pessoal, os índices de ocorrência também, né? Então você avalia, né, com relação a CP e CPK. Sim, né, você deve estar pensando, caramba, né? Então o CP e o CPK também determinam índices para que eu coloque no FEMEA, e a resposta é sim, com certeza. E aí você vai pensar, caramba, mas então eu realmente preciso entender de estatística, né, para entender de Lean Six Sigma. E a resposta é com certeza, né? Não dá para fugir, tá bom? Então veja aqui, né, pessoal, índice de ocorrência muito alta, tá ocorrendo muito facilmente, né? Então o CP e o CPK tá bem pobre aqui, né, pessoal? Um CP e um CPK de 0,51. Um CP e um CPK realmente bem problemático, bem deficiente. Olha aqui, pessoal, você vai pontuar como ocorrência entre 9 e 10. E um sistema, pessoal, que tem um CP e um CPK quase 6 sigma ali, 1.67. Bom, pessoal,
um processo com um CP e um CPK, né, acima de 167, bom, esse é um processo muito saudável, muito bom. E olha só, a ocorrência cai drasticamente, vai para 1. E veja, né, pessoal, aqui essa multiplicação de severidade, ocorrência e detecção está baseado nessas tabelas, tá bom? Então veja, né, pessoal, estes índices são os índices que vão compor o seu NPR. É óbvio que quanto piores esses índices, mais alto o NPR. Quanto melhores esses índices, né, mais baixo o seu NPR. Quando o seu NPR é um NPR baixo, isso significa que o seu processo é um processo muito saudável. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que existe muito baixo risco de ter problemas, ter falhas, ok? Muito bem, pessoal. Agora a gente vai dar uma olhada aqui numa parte muito importante do FEMEA. O gerenciamento do FEMEA. Como ele funciona? Qual o mecanismo que está atrás, né, nos bastidores do FEMEA? Você vai entender quais são os detalhes disso que realmente importam, tá bom? Então vamos lá, né, pessoal? Olha só. Então o gerenciamento do FEMEA, pessoal, tudo aquilo que precisa ser entendido dele, está aqui nesse ciclo aqui. Vamos tentar entender ele de uma forma mais global, tá bom? Então olha lá, pessoal, inicialmente definir o projeto ou processo a ser analisado. Então a ideia aqui você precisa definir mesmo, né? Definir, quando a gente fala que definir, entender o máximo possível, se possível tudo, né, pessoal? Eu acho que isso é um pouco impossível, né? É uma utopia, mas sim é entender relativamente bem, para que você possa partir para o segundo passo, que é a construção do FEMEA, tá bom, pessoal? Construir uma equipe multifuncional, pessoal, uma equipe que realmente tenha, né, funções específicas dentro de sua equipe para que ela possa te ajudar, como por exemplo, colaboradores, operadores, operadoras, supervisores, líderes, analistas, engenheiros, engenheiras, gerentes. Bom, quanto mais multifuncional for a sua equipe, mais saudável vai ficar o seu FEMEA, tá, pessoal? Então essa que seria a ideia, né? Identificar falhas potenciais. Sim, pessoal, né? Uma equipe bem construída com certeza vai desenvolver essa capacidade de encontrar falhas potenciais muito rapidamente ali para você conseguir colocar no seu FEMEA, tá bom? Então olha lá, pessoal, analisar todos os efeitos de cada falha. Sim, essa é uma parte importante do FEMEA, tá? Logo na sequência, pessoal, avaliar, né, índice de severidade da falha, calcular o NPR, tá, pessoal? Identificar índice de ocorrência, tá? E você fica aqui olhando para a severidade, ocorrência e detecção. Aí você analisa todas as causas da falha, determinar o sistema de detecção da falha que você vai utilizar, avaliar o índice de detecção dessa falha e calcular o NPR. Veja que quando você chegou aqui, ó, você já conseguiu calcular o seu NPR. Através do que, pessoal? O cálculo da severidade da ocorrência e detecção. Tá? Nesse momento, você já analisou quantas falhas, pessoal? Uma única falhazinha, né? Sim, é falha por falha que você faz todo esse ciclo, tá, pessoal? Determina-se o NPR, desenvolve um plano de ação para aquela única falha. Sim, é isso mesmo, não estou, né, piorando a situação, tá bom? E você repontua, né, o FEMEA depois que você faz um plano de ação para aquela falha existente. Então veja bem, né, pessoal, olha aqui, ó, identifica-se o risco, analisa-se o risco, tá? Monta um plano de ação para reduzir ou eliminar o risco e monitora o NPR. Esse é um ciclão aqui, vamos dizer, né, necessário para você construir o seu FEMEA, monitorar e atuar. Veja que isso tem que se repetir, pessoal, né, para cada uma das falhas, tá? Então, cada uma das falhas você vai executar esse ciclo. Tá? E aí você vai ter ali um FEMEA, né, bom, dependendo do processo, né, com 2, 3, 5, 8,
12, 56 páginas, né? Depende muito do seu processo. Qual é o mais importante, pessoal? Não é o número de páginas, mas sim o número de falhas, e você verificar se todas as falhas que possuem um produto estão ali registradas. E inclusive tem um plano de ação para mitigá-las, para, né, reduzi-las, eliminá-las. Tudo bem? Bem, pessoal, o FEMEA, ele é base, pessoal, para outros documentos muito importantes, tá? Como, por exemplo, o fluxo de processo ou o gráfico de processo, como você achar melhor, tá? Então, olha aqui, né, pessoal? Nós temos aqui um fluxo de processo, tá? Eu tenho um fluxo aqui para mostrar para vocês. É um fluxo básico de um processo, pessoal, tá? Não estou dizendo com isso que é fácil, né? Até os fluxos mais básicos são fluxos até complicados, dependendo do processo que você trabalha, tá bom? Então isso aqui é um fluxo só para mostrar para vocês aqui como é que funciona, né, pessoal, esta documentação, tá bom? Então veja, né, pessoal, aqui nós temos um fluxo mostrando logicamente, pessoal, todos os caminhos do produto, tá? Então veja que tem aqui, né, o caminho para onde que vai peças que não deram certo, peças fora da especificação. Bom, pessoal, o fluxo de processo é um documento também muito importante dentro, né, desta documentação para entregar para o colaborador, tá? Só o fluxo de processo, pessoal? Não, né? Planos de inspeção, até mesmo folhas de processo, plano de controle, tudo isso é muito importante, pessoal. Tudo isso é muito importante para que o colaborador, a colaboradora, a pessoa que está operando ali, né, a máquina, ou está trabalhando na montagem do determinado mecanismo, ou trabalha numa máquina injetora, se sinta tranquila, né, se sinta em paz para poder produzir. Por quê? Porque ela sabe que todas as falhas estão sob controle. E se tiver algum problema, ela tem um plano de ação para atuar. Tá bom, pessoal? Então veja, né, pessoal, o FEMEA, além de todos os benefícios que vem com ela, vem com mais esse benefício. Traz uma documentação inteirinha abaixo dela, totalmente atualizada e prontinha para ser entregue e para que você consiga treinar com eficácia os colaboradores, tá bom? Muito bem, pessoal, estamos finalizando mais essa aula secreta, né? E eu vou apresentar para vocês aqui este último, né, slide aqui, que é um slide mais para dar uma visão para vocês, né, do poder desse FEMEA, de como funciona esse documento e dirigido ao controle de processos, né, pessoal? Nós vamos falar um pouquinho de controle de processos, porque o FEMEA visa isso também, né, pessoal? Além das inúmeras vantagens que ele tem, ele visa também o controle do processo, tá? E aqui nós temos, né, pessoal, uma espécie de um checklist aqui para você verificar se o que você está fazendo no seu processo tem lógica sob o ponto de vista de controle de processos, tá bom, pessoal? Olha lá, ó. Selecionar o processo, iniciar a construção do seu FEMEA, né, pessoal? Sim, né? Entender a construção do seu FEMEA, é bom ter históricos ali, como nós falamos, né, pessoal? Avaliar o sistema de medição do seu processo, pessoal, se esse sistema de medição está validado com Measurement System Analysis, análise de sistemas de medição, tá? Desenvolver um processo preliminar, desenvolver um plano de controle, treinar colaboradores nos métodos de controle, implementar o plano de controle, implementar métodos de controles robustos suficientes para montar com capacidade acima de 167, pessoal, tá? Estamos falando de capacidade aqui, pessoal. E rever continuamente o sistema para garantir a melhoria do processo. Veja que aqui é um checklist bem básico, né, pessoal? É um checklist para você ter uma ideia, né, de como que dá para você melhorar um processo fabril aqui no caso, né, pessoal? Um processo de fábrica, um processo onde você constrói peças ali, você fabrica peças, tá bom? Muito bem, pessoal, chegamos ao fim de mais essa aula secreta, né? Espero sinceramente que você
tenha gostado, né, desse conteúdo, e vou, né, renovar aí o meu pedido para que, caso você tenha gostado, né, você se inscreva, né, pessoal, se inscreva aqui no meu canal, tá? Que você compartilhe, comente, tá? E indique, né, pessoal, o conteúdo, que é pra gente, pessoal, a gente construir cada vez conteúdos mais profundos, mais bacanas e com mais utilidade para vocês, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, a todas vocês. Fiquem em paz, fiquem protegidos, tá bom? Protegidos. Um grande abraço e até a próxima, pessoal, tá bom? Um grande abraço para vocês.